Senhor, nós precisamos desesperadamente do Senhor. A verdade é que tantas coisas nos distraem, tantas coisas roubam a atenção que nós deveríamos estar focando no Senhor, e isto acaba que nos fazendo viver uma vida à parte do Senhor, quando poderíamos desfrutar tanto do Senhor. O Senhor conhece cada pessoa que está aqui, o Senhor sabe como cada um chegou, o Senhor sabe cada uma das pessoas que nós trazemos no nosso coração aqui. E Pai, nós suplicamos ao Senhor que a verdade da Tua Palavra, verdades tão simples, tão conhecidas como estas que veremos, possam produzir a profundidade da grandeza do Senhor através delas, em nós e através de nós. Abra, Senhor, os nossos corações, por favor, abra, Senhor, os nossos olhos, permita que entendamos aquilo que o Senhor vai falar conosco e que não fique apenas no entendimento, mas que consigamos ir mais adiante. Nós oramos suplicando de que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Ao invés de começar com um pecado e alguma questão, como eu tenho sempre começado as aulas, de uma desesperança, algo impossível, eu quero começar com um testemunho real para vocês, uma pessoa que eu lidei ontem. Como é algo positivo, mesmo não dizendo o nome, eu posso compartilhar com vocês. Eu estou nessa igreja há 8 anos e eu ensino a respeito de princípios de mutualidade há 8 anos aqui, desde que eu cheguei. Então, no início do meu ministério, eu trabalhava com os teens e com os jovens, e logo quando eu cheguei eu fiquei desesperado, porque eu falei, Deus, como que eu vou cuidar desse povo todo? Eu achei, quando eu estava sendo contratado, que eu ia cuidar dos teens e o pastor Luiz dos jovens. E assim, depois que estava tudo certo, eu fui descobrir que eu ia cuidar dos teens e dos jovens. Eu falei, meu Deus, né? O Luiz é muito capaz, todo ágil e com uma capacidade intelectual incomum. Eu falei, não vou dar conta, estou perdido. E eu comecei a caminhar com esses adolescentes e com esses jovens, que na época não eram só os adolescentes, eram pré-adolescentes e adolescentes juntos, né? Então, eram grupos que eram todos unificados, e hoje, pela graça de Deus, nós temos aí os ministérios mais departamentalizados, o que dá uma oportunidade da gente investir mais específico neles, mas também fica mais funcional a coisa. Mas enfim, logo que eu cheguei, eu comecei a orar e falei, Deus, como eu vou cuidar de todo mundo? E eu confesso para vocês que mesmo que eu aprendi no seminário todos os princípios que eu tenho ensinado para vocês, sobre a esperança para os destroçados, sobre a mutualidade, eram coisas que eu aprendia na teoria, que as pessoas ali falavam muito na teoria, mas muito pouco se vivia na prática de fato. E aí, quando eu me vi diante de um grupo enorme de adolescentes e jovens, ou eu fazia alguma coisa, ou encontrava alguma ferramenta para cuidar de todo mundo, ou eu iria ficar louco. Porque para mim era inadmissível vir aqui na sexta-feira, que na época os adolescentes, que era de 10 a 16 anos, frequentavam aqui, era inadmissível um grupo lá de 100, que eu sequer sabia o nome de todos durante um bom tempo. E aí imagina nos jovens, algo mais ou menos semelhante, porque nos jovens tinha um grupo também aproximado de 100, porque replicava alguns adolescentes que ficavam nessa faixa etária, como não era tudo dividido, frequentava a sexta, mas frequentava o sábado também, então ficava aquela coisa, e por fim eram uns 200 ali. Depois de 2 anos eu tive a loucura de inventar o Ministério Confluir para os jovens adultos, e aí aquilo que era loucura ficou insanidade. E ainda bem que Deus dá graça no meio da nossa loucura e vai colocando as coisas em ordem, né? Mas por que eu estou contando isso para vocês? Porque em todo tempo eu orava e falava, Deus, me ajuda a cuidar dessas pessoas. Eu quero saber que elas durante a semana estão sendo cuidadas, estão cuidando uma das outras, estão vivendo o verdadeiro evangelho. E aí Deus me relembrou daquilo que eu já sabia, de toda a teoria do viver a mutualidade bíblica, de toda a teoria dos mandamentos uns aos outros. E a gente começou a aplicar, e pela graça de Deus, e é só a graça dele mesmo, né? A nossa igreja está onde está. Então hoje nós temos a Valquíria com o Ministério dos Twins, nós temos o Vitor com o Ministério dos Teens, nós temos o privilégio, eu tenho o privilégio de estar nos Jovens e no Confluir, mas em todos esses ministérios tem estruturado a mesma coisa que Deus gritou no nosso coração lá atrás. Lá no início eu dei o nome de discipulado, então nos Twins e nos Teens ainda continuou esse nome. Nos Jovens e no Confluir a gente foi adaptando, só foi trocando o nome. A ferramenta, as formas a gente adapta conforme a necessidade, como eu já disse para vocês, são só ferramentas, a gente tem que criar e readaptar, mas em todos tem isso. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque conversando com um jovem ontem, um jovem exemplar, é um jovem que olha para a vida dele
e era um daqueles que quando eu cheguei aqui na igreja para pastorear, eu olhava e falava assim, Deus, por que eu? Não tenho condição, né? Olha a estrutura. Cresceu numa família cristã, sabe? Tem todo o perfil de excelente. Condição financeira boa, condição de educação boa, bonito. Não faz nada errado, não vai pra balada. Não vive nada que o mundo fala de errado aí. Deus, para que esse povo precisa de mim aqui? Acho que eu vou precisar deles, né? E de verdade, por diversas vezes eu perguntava isso para Deus. Mas os anos foram passando, e vocês vão entender por que eu estou contando esse testemunho antes da aula de hoje especificamente. E aí então muitas coisas aconteceram, eu vou pular muita coisa aqui, e ontem conversando com esse jovem, ele me procurou, e nós gastamos ali 1 hora de conversa, e no final da conversa, eu já repeti o que eu falei para ele ontem, pelo menos, eu imagino que umas 10 vezes enquanto eu estou aqui, sem dúvida, pelo menos isso. E ontem ele falou, Walter, eu entendi. Desculpa, passei a nossa aqui. Eu entendi de fato, eu não entendi apenas de forma teórica, mas eu entendi tanto teoricamente quanto na prática que eu preciso viver os mandamentos de mutualidade bíblica uns aos outros. Eu preciso viver isso. E aí por que eu estou contando tudo isso? Porque ele é um perfil de um jovem que, moralmente, eticamente falando, não precisa, bem, entre aspas, de tudo isso daqui que a gente está falando. Afinal de contas, eu dei o subtítulo aqui da aula para a gente, como uns aos outros, ou mutualidade, mas o título que eu escolhi é Esperança para os Destroçados. Uma pessoa que não tem nada destroçada na vida dela, de novo bem, entre aspas, ela olha e fala, mas para que eu preciso disso? Eu lido bem com os meus pecados, eu administro bem, não tem nada na minha vida, não tem um período na minha história que eu virei as costas para Deus, que eu me entreguei no mundo, que eu deixei de ler a Bíblia, orar e caminhar com o Senhor. Não tem nenhum tipo de pecado que me humilha, me envergonha, que as pessoas da igreja podem apontar uma das mãos para mim e me acusar. Então por que eu preciso disso? E essa foi a indagação dele para mim diversas vezes, e tantas vezes repetindo tudo aquilo que vocês têm ouvido aqui, vão ouvir mais uma vez hoje dentro dos princípios bíblicos sobre mutualidade. Hoje a gente vai gastar um tempo mais profundo nos princípios e não na parte prática. E aí no final da conversa apareceu um jovem que chegou recentemente com a mesma realidade dele. Um jovem que não é da nossa cidade, financeiramente muito bem resolvido, socialmente extremamente resolvido, sem nenhum tipo de problema, tá? Sem depressão, sem crise do pânico, uma pessoa socialmente muito bem. E aí chegou esse jovem no final da nossa conversa ontem, pastor, só um minutinho, olha, eu já tenho aqui, você viu fulano? Ah, não vi. Pastor, quero te contar uma coisa. Semana passada você sabe que eu não estava bem, não deu tempo de eu te contar o que era, mas hoje fulano e fulano falaram comigo. E eu vivi algo que eu nunca experimentei em toda a minha caminhada da vida cristã, em tantas igrejas e ambientes que eu passei. E eles me ajudaram, eles me auxiliaram, eu estou me sentindo extremamente confortável, encorajado. Eu nem sei te dizer os sentimentos que eu tenho, mas eu estou muito animado. E nós vamos nos encontrar essa semana e eu quero agradecer a Deus por isso. E aí o outro ouvindo, aquele que eu tenho ministrado 8 anos a respeito dos princípios de mutualidade. Terminamos a conversa e essa pessoa me disse, Walter, eu acho que hoje pela primeira vez eu consigo na prática entender que eu preciso viver isso. Queridos, não é uma questão de ética, não é uma questão de moral. Talvez a sua vida ela seja muito ética, talvez a sua vida seja muito moral. E eu vou dizer para você o que eu disse para esse jovem ontem no início da nossa conversa. Só tem 2 formas de você viver e praticar os princípios de mutualidade bíblica, os princípios de um ao outro. E você vai ter que escolher entre uma dessas 2. Na minha perspectiva, no meu entendimento, naquilo que eu creio, que eu entendo, ou você vai viver uma vida destroçada, vai chegar algum momento onde áreas da sua vida e partes da sua vida você não consegue administrar, sua comunicação no casamento, um dos seus relacionamentos, algo na sua profissão, algo na sua saúde, algo na sua convivência com a igreja, sua vida infrutífera, alguma coisa muito dura vai acontecer e você vai bater a cara e entender que você não é tão bom quanto você pensa ser, mesmo que a sua vida seja ética e moral, mesmo que a sua vida ela caminhe de uma forma exemplar e invejável. E aí você vai enxergar e você vai reconhecer e você vai ver a necessidade que você tem do outro, e você vai entender que Deus nos fez para caminharmos com Ele
e um com os outros, você vai ceder e você vai se submeter a esses princípios. Essa é uma possibilidade, dolorosa, dura, desnecessária. Ou você pode ouvir os princípios, como nós temos ouvido. Eu comecei de uma forma bem resumida com os princípios na nossa primeira aula. Desenvolvemos ao longo de 2 aulas todas as dificuldades de viver a prática da mutualidade. Depois nós então começamos a aplicar como viver na prática princípios de mutualidade bíblica uns aos outros. E hoje eu vou voltar para os princípios de uma forma um pouco mais profunda. E aí depois, nas 2 últimas aulas, nós vamos conversando sobre outras coisas bem legais. E na última aula eu vou fazer um desafio para vocês, aonde vai ser como se fosse um teste, aonde você vai ter que verificar onde você está relacionado a tudo que nós aprendemos. Então eu vou trazer uma folha simples, você vai preenchê-la, nós vamos conversar sobre ela e você vai conseguir identificar se você apenas aprendeu intelectualmente tudo aquilo que Deus tem nos ensinado, ou se na prática você está conseguindo dar alguns passos de viver aquilo que Deus tem nos dado. Então vai ser uma avaliação, mas não é uma avaliação de conteúdo, tá bom? Então não precisem faltar na última aula. É uma autoavaliação, é algo para você, não vai ter nenhum tipo de cobrança. Mas, queridos, a minha oração é que esse jovem ele desfrute do que Deus tem, como eu tenho desfrutado. A minha oração é que você desfrute daquilo que Deus tem, como Deus deseja que você desfrute. Seja você alguém que é marcado por uma vida ética e moral e que ninguém encontra espaço para colocar o dedo na sua cara e apontar alguma área da sua vida. Seja você alguém que está cheio de áreas que merece e tem como ser apontado. Os princípios da mutualidade bíblica é para todo cristão. Ou nós vamos viver isso por obediência ao Senhor, entender o que é a igreja, entender o que é ser discípulo de Cristo, vamos nos submeter e colher os frutos abençoados disso, ou vamos viver por um longo período como religiosos, mas não como discípulos de Cristo. Como igreja, mas não como igreja de Cristo, de Jesus Cristo e dos apóstolos. E aí, quem não é igreja de Cristo, quem não é discípulo de Cristo, não vive os benefícios do reino de Cristo. Então, essa é a grande diferença. De novo, eu vou dizer para vocês, nós estamos numa igreja que eu acho que é muito única na sociedade. São pouquíssimas igrejas que eu conheço que têm um grupo tão estável de pessoas éticas, morais e que vivem uma vida, entre aspas, estabilizada, socialmente, emocionalmente, espiritualmente. Na maioria das vezes a gente faz de conta que, né? Coloca umas máscaras, mas enfim, pelo menos diante da maioria a gente consegue dar uma tapeada, né, nessa questão. Mas de fato nós temos muitas pessoas que não têm problemas e conseguem viver essa moral, essa ética. Isso é muito bom, mas isso também é perigoso. Por que é perigoso? Porque nos dá a falsa sensação de que nós estamos vivendo o Evangelho. Nos dá a falsa ideia de que isso é ser igreja de Cristo. Irmãos, se nós não praticarmos as ordenanças de Cristo, dos seus discípulos, que eles viveram na prática do que é ser igreja, nós não somos igreja. Nós não somos discípulos de Cristo, nós somos um ajuntamento de pessoas religiosas. Então, verifique que ao longo de todo esse curso, ao longo de cada uma das aulas, você se encontre sendo um discípulo de Cristo, sendo a igreja de Cristo, não sendo um religioso, não sendo um ajuntamento de pessoas religiosas. Irmãos, homens que estão aqui, eu estou falando para vocês de uma forma específica agora. Vocês têm uma dificuldade maior, nós homens temos uma dificuldade maior de viver essa prática, de nos relacionarmos, de abrirmos a nossa vida, de expormos as nossas fraquezas, de pedirmos ajuda, de darmos ajuda, de cuidarmos do outro. Se eu dou ajuda para o outro, cuido do outro, eu vou ter que falar alguma coisa de mim também. Use o nome que você quiser usar, prestação de conta, parceiro de oração, amigo, blá, 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 não importa, mas pratique os princípios da mutualidade bíblica. Ou você vai ser alguém que conhece muito sobre Cristo, muito sobre a igreja, teoricamente, mas não de experimentar o que é ser igreja de Cristo, o que é ser discípulo de Cristo. Mais uma vez eu digo, a minha oração é que nenhum de nós sejamos encontrados como pessoas que ouviram tanto, mas não vivem, não praticam. Eu creio sim na esperança para todo destroçado. Eu creio que o Evangelho e a pessoa de Jesus Cristo entra em qualquer vida, em qualquer história e muda e restaura por completo. Eu creio que o Senhor pode fazer isso. Por isso há sim esperança para o destroçado. E de novo eu digo, por que destroçado com essa palavra cortada no meio? Porque aquele que se encontra com Cristo, um dia foi destroçado, mas agora é um agraciado, transformado pela graça de Cristo, que não apenas propaga uma esperança, mas vive essa esperança viva, transformadora diária nas nossas vidas. Vamos então para esses princípios bíblicos sobre mutualidade cristã, que eu gostaria que você focasse, relembrasse
e batesse aí nessa tecla no seu coração, que são ordenanças de Deus, são bênçãos de Deus, são presentes de Deus nas nossas vidas. Quero compartilhar com você então o princípio da unidade cristã em Efésios 4, a partir do versículo 1. Eu vou ler apenas parte para vocês, eu vou ler a partir do versículo 2. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Faça todo esforço para conservar o vínculo da paz, a unidade pelo Espírito. Há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor. Eu estou resumindo a leitura. E aí você continua descrevendo tudo aquilo que Deus ordena para a gente a respeito de uma caminhada, do que é a unidade cristã. Agora, queridos, deixa eu dizer para vocês, hoje na hora do almoço eu lavei um pouquinho de louça lá em casa e eu cortei a pontinha do meu dedão num processador. Gente, nada, é uma besteirinha, né? Mas esse negócio me incomodou a tarde inteira. Um cortinho de nada na ponta do dedão. Queridos, o meu dedo faz parte do meu corpo. Um cortinho no meu dedão me incomoda e prejudica o meu corpo inteiro. Se nós como cristãos, nós não estivermos interligados, nós não entendermos o que é unidade, não é evangelho, não é igreja de Cristo. É muitas outras coisas, mas não é igreja de Cristo. Mas é muito fácil a gente ouvir essas coisas e a gente colocar isso para outros, né? Ah, é verdade, as pessoas me deixam de lado. Ah, é verdade, as pessoas não me consideram. Ah, é verdade, as pessoas não se importam comigo. É verdade, as pessoas me criticam, as pessoas me apontam, as pessoas não investem em mim. E você? E você em relação àqueles que estão à sua volta? O que você tem feito? Então a gente precisa entender, unidade, somos um corpo. Cristo nos uniu, Deus nos uniu. O maior exemplo de unidade é Deus Pai, Filho e Espírito. Ao mesmo tempo que são 3 pessoas, é uma pessoa só. É uma essência. Então entenda, não dá para a gente entender trindade, né? A nossa cabeça, a nossa mente limitada não compreende. Pode pegar qualquer teólogo do melhor aí do universo para colocar diante de você e tentar te explicar princípio de trindade. Nós não vamos entender, porque a nossa mente limitada e o pecado que nos corrompeu não permite que a gente veja essa unidade de forma tão profunda. Mas é isso que Cristo quer plantar na igreja. Cristo quer plantar que se em algum momento o Leandro está com alguma dificuldade e eu sou irmão do Leandro em Cristo, se o Leandro não está sendo cuidado, se o Leandro não está prestando conta, se o Leandro não está pedindo ajuda, se o Leandro não está ajudando, se o Leandro não está cobrando conta, use as nomenclaturas que quiser, o corpo está deficiente, o corpo vai andar manco, o corpo vai andar sem um dedo. Então a gente precisa entender, é um princípio, é uma ordenança de Deus, a unidade cristã. Está você zelando por essa unidade? Outro princípio, segundo princípio, confissão e oração. Quando você lê Tiago capítulo 5, é bem importante que você leia os versículos anteriores. Todas as aulas eu cito apenas o versículo 16, mas os versículos anteriores e o contexto que está sendo dito é muito importante ser recordado. Primeiro, Tiago foi escrito para quem? Para crentes ou para descrentes? Crentes. Foi escrito para a igreja, para o povo de Deus. Então é bem importante a gente entender que isso daí é falando para pessoas que já conhecem o Evangelho. Qual que é o contexto do capítulo 5? O contexto do capítulo 5 está dizendo a respeito dos relacionamentos e principalmente a respeito da importância da oração nos relacionamentos. Todos os versos anteriores estão dando um foco sobre a oração, a importância da oração, a necessidade de orarmos e o quanto realmente precisamos orar, tanto por nós quanto pelo outro. Quando chega no versículo 16, é esse versículo que eu acredito que resume o princípio de tudo aquilo que a gente tem visto. Quem pode ler em voz bem alta para mim? Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Gente, como é lindo esse texto, não é mesmo? Eu coloquei no original para vocês o significado dessa palavra curados e libertos. Então, no grego, qual que é o significado aí? Curar, sarar, tornar perfeito, livrar de erros, tá aí para vocês, né? Está. Livrar de erros e pecados, levar alguém à salvação. Eu acho maravilhoso quando a gente olha para essa parte 2a, livrar de erros e pecados. O desejo de Deus na caminhada mútua, o desejo de Deus no caminhar com alguém, é nos livrar de errar, é nos livrar de pecar, é nos livrar de ficarmos presos nos pecados, presos nos erros. Quantas coisas poderiam ter sido evitadas na sua história se princípios como estes bíblicos estivessem sendo praticados?
Mas na verdade a gente quer uma solução cósmica, a gente quer uma solução mágica de um problema que a gente lida. Eu preciso que o meu marido mude, eu preciso que a minha esposa mude, eu preciso que o meu filho mude, eu preciso que o meu trabalho mude, eu preciso que o país e a política mude, eu preciso que a liderança da igreja mude. Mas nós não buscamos a mudança naquilo que realmente precisa, é em nós, no outro que está do nosso lado. O princípio está nos dizendo que se nós orarmos uns pelos outros e confessarmos pecados uns pelos outros, a consequência vai ser que nós vamos ser curados e libertos. Nós vamos ser livres dos erros e dos pecados. Agora vamos inverter esse princípio? O fato de não confessar os pecados e não orar uns pelos outros de forma contínua, de forma rotineira, de forma comprometida, como nós já aprendemos e refletimos aqui, é que nós não vamos ser curados, nós não vamos ser libertos. E aí a consequência de tantos problemas graves que, se Deus não intervir de forma sobrenatural, realmente nós estamos fadados ao fracasso. Então isso é uma ordem, uma necessidade. É você alguém ainda que precisa de cura? Precisa ser sarado em alguma área? É você alguém que olha para a sua vida e ao invés de olhar o segundo aqui, tornar perfeito, você olha e fala, não há nada perfeito em mim? É você alguém que é marcado por erros e pecados? Alguém que não é levado pela salvação? Há esperança para o destroçado. Seja você alguém que você gostaria de ser instrumento na vida dele. Ah, mas eu já dei todos os passos e chegou o momento que é só orar. Continua orando. Às vezes Deus espera que aconteça de chegar no último momento onde nem força mais a gente tem para orar, que a gente só chora e só grita socorro para ele agir, para mostrar para a gente que não somos nós. Até porque o princípio principal norteador aqui é a oração. O que muda é a oração, o que muda é a conexão com Deus. O texto todo está falando sobre oração. A consequência e um compromisso junto da oração e orar um pelo outro é o confessar, porque é uma didática que Deus criou para que a gente seja curado. Eu luto contra o meu orgulho, eu luto contra a minha soberba. Lembra das dificuldades de praticar a mutualidade bíblica, né? Um terceiro princípio, amar como Cristo. João 13, 34 e 35. Um novo mandamento lhes dou: ame-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Queridos, não é amar na minha perspectiva de amor, não é amar na sua perspectiva de amor, é amar o outro como Cristo amou. Cristo amou, sendo humilhado, sendo crucificado por consequência de quem ele morreu na cruz. A minha vida, a sua vida. Então, é olharmos nessa perspectiva, é olharmos esse amor de Deus e sermos insistentes no amar. Ah, mas ninguém me ama assim. É a síndrome do... Tem um nome isso, né? Síndrome do coitado, mas tem um outro... Qual? Síndrome do vira-lata. Síndrome do vira-lata, né? Ninguém me ama, ninguém me quer. Ó, coitadinho de mim, né? Os céus, ó terra, né? A questão, queridos, é que Deus não está pedindo para que as pessoas façam isso para você, mas que você faça isso para as pessoas. E eu vou dizer para vocês, eu caminho com pessoas, tanto no ministério quanto bem próximas de mim, que por anos eu ouvi: ah, isso é impossível de viver, as pessoas não entendem isso, as pessoas não fazem isso. Mentira, mentira de Satanás, mentira do diabo. Comece a praticar, faça a sua parte, e eu te dou minha cara a tapa de que Deus vai mostrar para você que é possível. Deus não pede algo que seja impossível para nós. Os princípios do Senhor são bênçãos, então faça a sua parte, ame como Ele amou, busque a unidade, busque confessar e prestar conta, busque cobrar conta, melhor dizendo, você confessa e cobra conta, busque continuamente orar uns pelos outros, e Deus há de fazer coisas grandiosas. Um quarto mandamento dos princípios de mutualidade é a exortação encorajadora. Não vou gastar tanto tempo aqui porque a aula anterior foi sobre isso. Eu falei da palavra no original paraclesis, eu disse o significado, eu exemplifiquei para vocês Hebreus 3:13 e o que significa exortação, o que Deus quer através da exortação. Então, se você não estava aqui, assista a aula anterior, mas Deus quer que haja então a exortação encorajadora. Num relacionamento saudável, queridos, prestem bem atenção no que eu vou dizer aqui para vocês. Ele precisa ser regado de algumas coisas. Qualquer relacionamento saudável em Cristo, ele precisa ter o entretenimento, a distração, a descontração, o desfrute. Se não houver essa parte, também é um relacionamento que começa a ficar religioso demais, pesado demais, porque nós somos seres humanos e nós precisamos ter na nossa vida todos esses compartimentos. Mas junto com o entretenimento, com a diversão, com a descontração, a gente precisa ir completando todos esses departamentos.
e precisa haver a exortação. Agora, se o meu relacionamento está marcado só de exortação, não tem encorajamento, como a gente aprendeu na aula anterior, tem alguma coisa errada. Agora, se eu também sou aquele que eu digo, deixa eu tentar usar palavras adequadas aqui. Não vou usar sinônimos, porque senão pode parecer que eu estou falando de alguém. Às vezes as pessoas usam essas nomenclaturas e não é essa a minha intenção. Mas se o relacionamento ele é cheio de elogio, cheio de carinho, cheio de consideração, cheio de zelo, mas não tem exortação, ele não é um relacionamento dentro dos princípios bíblicos. Então, se você caminha com alguém há muito tempo e você anda junto com essa pessoa, se encontra junto com essa pessoa, e em nenhum momento você nunca exortou essa pessoa, a pergunta que eu preciso deixar para você e para mim é um relacionamento saudável? É um relacionamento completo que tem todos os pontos, todas as áreas? Agora, se eu também só exorto e encorajo, aí eu estou esquecendo os princípios anteriores aqui, da unidade, do amar como Cristo amou a igreja. Mas entende que esse relacionamento, seja qualquer que seja, ele precisa ter todos? Estou falando aqui para várias pessoas casadas. No relacionamento de vocês, existe os dois lados? Existe o encorajamento, existe o cuidado, existe toda esse colocar a pessoa para cima, mas existe também a exortação? Queridos, eu caminho com casais que vivem implodindo e tendo dificuldades porque não existe no relacionamento deles a exortação. A cultura brasileira tem vivido esse momento, né? Falar de pecado é feio, falar de erro é ruim, não, isso não pode, deixa quieto, isso faz mal, mentira. Falar sobre pecado e falar sobre as coisas erradas é necessário, trata, liberta, restaura, cura. Não dá para ter um relacionamento onde a gente só tem os momentos bons e as coisas boas, é mentira. Não é possível isso, é necessário exortação. Exortação encorajadora, como nós aprendemos na aula anterior. Um quinto mandamento é a comunicação restauradora. Eu já falei isso para vocês nesse curso diversas vezes, Mateus 18, 15 a 17. Se o teu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois, e o texto continua até que leve para a igreja. Mas a questão aqui, gente, é que o objetivo de toda a nossa comunicação é restaurar o outro. Deixa eu te dizer uma coisa. Se em qualquer momento, seja com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu filho, com o seu amigo, seu colega de trabalho, qualquer pessoa que seja, você quiser conversar e você quiser na sua força mudar aquela pessoa, na sua indignação ou na sua ira, você quer provar para a pessoa que ela está errada, não tem nada a ver com a ordenança de Deus de ir e exortar o outro, mostrar o erro do outro. O objetivo no texto se repete pelo menos 3 vezes. Se ganhaste o teu irmão, se não ganhaste, dá mais um passo. Se ganhaste o teu irmão, se não ganhaste, tenta de outra forma. O objetivo aqui é restaurar, o objetivo aqui é ganhar. Quantas vezes, quando nós convivemos com pessoas mais perto, nós queremos descarregar a nossa insatisfação diante do erro alheio, diante do pecado alheio, nós queremos descarregar a nossa ira muitas vezes, ou mesmo então, com as nossas palavras, com as nossas reações, argumentarmos e agirmos de forma que obriguemos a pessoa a agir de forma correta. Não tem nada a ver com o texto bíblico. O texto bíblico está dizendo ganhar aquela pessoa. Ganhar aquela pessoa no quê? Em que sentido? Se nós formos ler o contexto do qual Jesus está dizendo, nós vamos entender que é ganhar o coração da pessoa para o reino de Deus. Quer fazer com que aquela pessoa ela tenha atitudes, ações e reações segundo um verdadeiro cristão, um verdadeiro discípulo de Cristo. Agora, se eu vou na minha força tentar fazer isso, é reino de Deus ou é reino do eu? Se eu vou na minha indignação e na minha ira, quem é juiz na Bíblia? Deus nos permite sermos juízes em algum momento? Deus nos permite julgar alguém em algum momento? Não. Então, é entender isso de forma correta, entender que a nossa comunicação ela precisa ser restauradora. Eu estou com ira, eu vou falar muito firme, eu só estou falando a verdade. Gente, essa frasezinha é uma frase do capeta, de pessoas que falam muito e não conseguem se controlar. Eu sou sincero. Frase do capeta. Não tem nada disso. Eu tenho que ser sincero, eu tenho que falar a verdade quando eu tenho condição de ser sincero e de falar a verdade. Quando eu não tenho condição, eu vou chorar aos pés de Cristo e pedir perdão pela minha soberba, pelo meu orgulho, pela minha tolice, por eu querer ser Deus. Por que nós vemos um mundo de pecado? Porque um anjo que foi criado para adorar a Deus quis ser como Deus. Entende que a raiz do pecado começa aí? Mas nós nos achamos no direito de sermos Deus, de julgarmos o outro, de fazermos a nossa força, de fazermos o nosso jeito. A comunicação ela precisa ser restauradora.
A comunicação, ela precisa ser restauradora. Meu coração não está por uma comunicação restauradora, eu não falo, eu vou prestar conta do meu pecado para alguém. E aquela pessoa que vai ouvir a minha prestação de conta vai me ouvir, vai começar a rir enquanto eu estou falando as minhas besteiras e vai redirecionar o meu coração à luz da palavra de Deus. E vai dizer, você está errado. Ah, mas o fulano... Mas o seu jeito está errado. E você nunca vai ganhar o fulano desse jeito. E aí você vai ver que o problema não é o fulano, ainda que o fulano está cheio de erros e pecados. Você vai ver que o problema é que Deus está querendo tratar primeiro é o seu. Depois o outro é no tempo de Deus, do jeito de Deus, porque Ele é juiz, Ele é poderoso, Ele é soberano e nós somos apenas nós, mais nada, né? Então, que a nossa comunicação seja restauradora. O sexto, apesar de estar, acho que está com o número, tá certo, 5 aí, né? Conselhos bíblicos, o quinto princípio. Já falei para vocês esse texto, eu só reorganizei para que fique na mente de vocês que tudo que eu estou ensinando está cheio de princípios bíblicos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhe-se uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Colossenses 3,16. Queridos, é na palavra, está bem destacado aqui, né? Ensine e aconselhe-se uns aos outros na palavra, ok? Não é em qualquer outra coisa, é na palavra. Como que a igreja do povo de Deus tem se perdido nesse princípio? Ontem ainda eu orava ao Senhor e falava que eu gostaria que Deus fizesse algo no nosso meio, cursos e aulas para ensinar a respeito disso. Porque nós, às vezes, estamos cercados de pessoas bem interessadas, bem intencionadas, mas de boas intenções o inferno está cheio. Tem uma frase disso, né? E não basta estar bem intencionado. Se alguém vem pedir um conselho para mim, não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que a palavra de Deus diz. É os princípios da palavra de Deus nos norteiam. E a gente tende a dar conselho do que a gente acha. E sabe qual que é a seriedade disso? Quando nós, pastores, estamos pregando, expondo a palavra de Deus, vocês ouvem como se fosse conselho. E aquilo que você não está muito afim, você joga. Você está tão acostumado a dar conselho segundo o que você acha, segundo o seu sentimento, que a pregação e a exposição da palavra de Deus é mais um conselho, que para mim não dá certo. Esse negócio é do Walter, porque ele pensa assim. Esse negócio é do Gessé, porque ele pensa assim, desse ou daquele outro pastor. Mas não, quando é na palavra, é na palavra. Eu pergunto para vocês, olhem para mim e por favor respondam no coração de vocês com toda sinceridade. Vocês conseguem observar erros quando nós pregamos? De um texto bíblico que a gente dá uma forçadinha, uma aplicação que aquele texto não está falando aquilo? Porque por mais capazes e excelentes que nós sejamos aqui, todos nós falhamos. E eu já vi falha de todos. E aí eu te pergunto, você sabe observar isso? Porque isso é para todo crente. Como que chama esse prédio aqui que a gente está? Bereia. Por que esse prédio chama isso? Os bereanos, que eles eram melhores porque eles examinavam tudo que ouviam se estava de acordo com a palavra de Deus. Então, queridos, não é uma questão de que porque o Gessé pregou, e o Gessé é o maior exemplo que a gente tem aqui, louvado seja Deus, porque de fato ele é um homem exemplar, invejável a vida dele, no bom sentido, mas ele é ser humano. Eu sou ser humano, os outros são seres humanos. E eu estou então na palavra, nos conselhos bíblicos sabendo, ou apenas replico aquilo que os pastores dizem? Eu apenas replico aquilo que a minha família diz e aquilo que eu aprendi ao longo da minha história. Não, eu preciso saber se está na palavra. Se está na palavra. Se é da palavra. Quantas vezes nós estamos expondo textos bíblicos? Quantas vezes eu pregando, eu fiz uma pregação e eu citei um texto para fomentar. Aí eu, esse texto não era dentro desse contexto. Tem outro lugar na Bíblia que fala isso, mas esse texto aí não estava falando sobre isso. Esse texto que eu acabei de citar para vocês, sobre a oração de Tiago 5. Se eu falar só sobre confessar, está errado, porque o princípio norteador de todo aquele texto é a oração. Então, confessar a parte da oração dos dois lados não tem valor nenhum, porque o princípio norteador daquele texto é a oração. E se eu não sei o princípio do texto principal, eu vou fazer a aplicação de uma forma que é uma salada. Então, meu conselho para você, se alguém vem te pedir conselho, ouça e ore, não fala nada. Vai orar, vai estudar a palavra de Deus, não conta o pecado daquela pessoa, mas procura alguém mais instruído e fala, olha, eu tenho uma situação assim para aconselhar, de uma pessoa X, que você não precisa dizer o nome, qual é o princípio bíblico para eu dar uma resposta para a pessoa saber quais as possibilidades que ela tem para resolver isso, biblicamente falando. Então depois você vai e responde. Queridos, todos nós somos habilitados e capacitados para isso. Isso daqui não é algo para pastor, isso daqui não é algo para líder, isso daqui é algo para crente. Afinal de contas, o texto não está dizendo assim, habite ricamente nos pastores a palavra de Deus.
e que ele sempre aconselhe a igreja, e que ele sempre aconselhe os irmãos, e que os irmãos continuem sempre sem conhecer a Bíblia, falando aquilo que eles pensam e sentem. É bem diferente do que está no texto, não é mesmo? Aconselhem-se uns aos outros segundo a palavra. Então isso daqui não é para pastor, isso daqui não é para líder, isso daqui é para cada um de nós. Por diversas vezes pessoas estão falando comigo em aconselhamentos e eu estou assim, Senhor da glória, o que eu vou responder para essa pessoa? E eu não respondo nada, eu oro. E eu vou estudar, depois eu digo algo. Às vezes nem precisa dizer nada, às vezes a pessoa só precisa desabafar e receber uma oração. Então, mas se eu for dizer que eu tenho a convicção que é um princípio da palavra de Deus, que é uma ordem da palavra de Deus, e não um conselho meu pessoal, apenas do meu coração. É um desafio diário nisso, na nossa comunicação brasileira, né, que a gente é mais caloroso e mais comunicativo, que a gente tome cuidado. Um sexto princípio, ajude os fracos, ajude os fracos. Irmãos, se descobrirem que alguém cometeu algum pecado, vocês que são espirituais devem ajudá-lo a voltar para o bom caminho. Mas façam isso com espírito de brandura e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados. Ajudem-se uns aos outros nas suas dificuldades e dessa maneira estão o quê? Obedecendo a lei de Cristo. Pois se alguém pensa que é importante, quando na realidade não é, ele se engana a si mesmo. Gálatas 6, de 1 a 3. Que texto maluco é esse, né? Bate na gente. Acaba com o nosso orgulho. Está dizendo que a gente não é importante, que a gente não é nada de nada. Nos diz que a gente tem que ajudar uns aos outros nas dificuldades. E diz mais, que a gente faça isso com brandura, com paciência, com graça, com amor, com consideração. E cuidado! Porque se você tiver orgulho nesse processo, reticências aí. Vamos lembrar da aula lá das dificuldades do orgulho? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se Deus nos encontrar com orgulho, nós vamos cair. Nós vamos cair porque Deus vai retirar a mão de graça sobre as nossas vidas. E deixa eu te dizer uma coisa bem importante numa comunidade como a nossa. Talvez você tenha uma vida muito ética, talvez você tenha uma vida muito moral, e talvez diante da sociedade, a nossa igreja e a nossa sociedade cidade, você é alguém que, está de parabéns, mas diante de Deus nem sempre. Então o fato da gente se achar certo, o fato da gente se achar justo, ético e moral, não significa que nós estamos aprovados diante de Deus. Então mesmo que Deus tenha tirado a mão de graça e você está caindo em coisas que você nem reconhece que é pecado, não é uma questão de estar certo diante da sociedade. Não é uma questão de estar certo diante da nossa igreja. Não é uma questão de ter títulos, nomes e honra dentro da nossa igreja. É uma questão de um Deus que conhece o nosso coração e sabe se de fato nós somos verdadeiros cristãos. Eu ressaltei bem isso, não é mesmo? Porque quem não pratica isso não é cristão. Lembra que eu falei bastante isso no testemunho no início? Nós estamos vivendo isso, nós estamos ajudando os fracos? Ou quanto melhor eu estou com Deus, mais indiferente eu fico para com os outros, mais distante eu fico dos outros. Quando eu preciso eu presto conta, peço ajuda. Mas quando está tudo bem comigo, dane-se os outros. A gente não usa a palavra assim, nossa pastor, que palavra desrespeitosa, é verdade. Mas na prática a gente é bem mais desrespeitoso do que isso, né? Poderia usar palavras bem mais pesadas que essa. E eu estou dizendo isso para mim. Porque é a minha tendência também. Quanto melhor eu estou, quanto mais ético e moral eu estou, quanto melhor eu estou, inclusive na caminhada com Deus, espiritualmente melhor, eu mais tendo a ficar indiferente com o outro. Mas isso é o oposto ao Evangelho. Porque o Evangelho, quanto melhor eu estou, quanto mais eu desfruto de Deus, quanto mais encharcado de Deus, mais eu amo a Deus e mais eu amo o meu próximo, mais eu considero o meu próximo. Você venceu o pecado na sua história de vida, meu irmão? Deus te tirou do lamaçal, do pecado e da desgraça? Deus tem transformado a sua história? Existem áreas na sua vida que você vive a novidade de vida de Deus? E você tem feito o que pelos outros? E Deus te fortaleceu nessa área para quê, irmão? Quantos outros você está fortalecendo através do poder de Cristo naquilo que Deus já fez na sua vida? Por que será que em outras áreas você ainda não alcançou vitória e você ainda não venceu? Será por causa do orgulho de não viver os princípios? Será por causa do orgulho de não amar os fracos? Será por causa do orgulho de se sentir superior? Será que pelo orgulho de se achar soberbo no ponto de achar que tem direito de criticar o outro quando o texto bíblico nos diz exatamente o oposto? Sétimo princípio. Tem um sétimo? Não tem um sétimo, são 6. Queridos, alguns princípios bíblicos que nós já conversamos bastante aqui, princípios que a gente coloca aqui para o nosso coração, para a nossa vida, que a gente precisa relembrar todo dia, todo dia, todo dia. Eu vou fazer um spoiler rapidinho da nossa última aula,
Se você quiser já ir fazendo isso, seria muito legal. Pega uma folha A4, põe ela deitada e você vai dividir essa folha em algumas colunas. A primeira coluna você vai descrever todos os amigos que você julga que você tem. A segunda coluna você vai começar a descrever. Então, a segunda, a terceira e a quarta independe a ordem. A primeira, todos os amigos. As 3 próximas, apesar da ordem, faça assim. Amigos que você tem por convivência de trabalho. Amigos que você tem por convivência de ministério. Amigos que você tem, todo tipo de convivência que você tem, tá? Então, a quantidade de coluna vai depender da sua realidade social e relacional. Convivência na academia, convivência no trabalho, convivência na igreja, convivência no ministério. E aí você vai descrever essas colunas. E as últimas eu não vou dizer o que é, porque a gente vai fazer aqui juntos, tá bom? Então vou pedir para que você vai fazendo isso, e aí traga isso no rascunho, traga isso no celular, e depois você pode passar limpo, ou usar a sua própria folha. Eu vou trazer uma folha para a gente fazer isso no último dia, e aí a gente vai avaliar e nos desafiar para algumas coisas bem legais e bem práticas. Nosso tempo não é muito grande, mas eu tenho um pequeno tempo para perguntas. Alguma coisa prática, alguma coisa que se não der para responder hoje, eu ouço hoje e eu respondo no início da próxima aula. Temos? A gente está sem microfone, mas o áudio vai ser captado aqui pela câmera mesmo. Por favor. Como que vai estar com alguém que está passando por um problema, mas que essa pessoa não se abriu com a gente, mas que um terceiro veio pedir ajuda? Mas, assim, como que a gente faz isso? Como que a gente vai até a pessoa ajudá-la sem que ela tenha pedido, assim uma terceira pessoa pediu? Ótima pergunta, bem difícil de responder, mas eu vou tentar. Eu vou tentar pensar numa situação que eu estou passando por ela e eu tento agir de uma forma bíblica nela e eu espero conseguir responder. Eu acredito que, primeiro, a pessoa que vem me pedir ajuda, ela tem um grau de intimidade e relacionamento com essa pessoa que está precisando de ajuda alto e comigo também. Porque raramente viria me trazer algo desse terceiro. E eu entendo que não é uma fofoca, é um pedido de socorro. E é algo que possivelmente eu já observo e eu já tenho até informações, talvez não tão profundas, mas em uma dada questão. Eu acho que só resta uma questão, o ponto de exortação que a gente viu hoje. Eu vou chegar naquela pessoa e eu vou dizer, olha, eu tenho percebido que, eu tenho me preocupado por causa disso e daquilo, e de modo geral as pessoas não gostam disso. E de modo geral as pessoas não querem isso. Mas essa é a caminhada cristã. A gente vai ter que pagar o preço do desconforto, do momento ali desagradável. E eu acho que só tem 2 caminhos. Ganhar aquele irmão ou revelar que aquele irmão já está perdido. Então, revelar que aquele irmão está perdido, eu não perdi nada, porque eu tentei ganhá-lo pelo menos. Então, eu acho que tem que ter abordagem. Agora, quem trouxe, eu sempre tenho a ética de dizer o seguinte: quem me trouxe o problema vai ser citado. Porque a pessoa que trouxe, ela tem que entender que por mais doloroso que seja, por mais problemático que seja para ela tem que entender que ela é parte do problema e ela vai ter que lidar com aquilo, a pessoa, o terceiro que está sendo ouvido, gostando ou não. É claro que de repente a pessoa me traz e ela fala assim, olha, fulano matou alguém. Eu não vou chegar lá e abordar a pessoa, olha, soube que você matou alguém. Eu vou chegar de uma forma mais discreta, mais suave, mas eu vou apertando até que ela tenha que me dizer que matou alguém. É sempre, bem a ideia, o Gessé usa esse exemplo, eu não sei, possivelmente ele tirou de alguém, eu não sei quem seria o autor que citou, mas que a vida cristã e a exortação, ela é algo como você pegar um parafuso e você ir dando voltinhas, bem devagar, diferente de você pegar um martelo com prego e bater, né? Normalmente você arrebenta, principalmente em madeira, parede, você que quebra, e você perde, e aí você nem consegue afixar algo que você gostaria ali. Agora o parafuso não, você coloca o parafuso, dá uma pequena voltinha, você dá mais uma voltinha, você vai sentindo, você vai percebendo, opa, parou, opa, deixa eu dar mais uma volta. Eu acredito que esse seria o caminho, por mais desconfortável que seja, o desafio é apertar e é realmente tratar o que precisa ser tratado. Vamos orar, queridos? Bondoso Deus, obrigado pela esperança de princípios norteadores, tão encorajadores da Tua Palavra. Nos livra, Senhor, de vivermos com o nome de crentes, com o nome de discípulos Teus, mas vivendo uma vida que não é verdadeiramente cristã. E produza, Senhor, em cada um de nós aqui o milagre de vivermos os princípios da mutualidade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, se esforcem em estar nas próximas 2 aulas que a gente vai encerrar tudo e aplicar. É bem importante para a gente conseguir caminhar junto. Deus abençoe.